Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Monreal e mais um vídeo. Quero te falar que esses vídeos estão maravilhosos. Nós, como eu falei nos outros vídeos, nós estamos pegando no tranco, a iluminação já foi corrigida. Então, eu estou me acertando ainda com algumas coisas aí. E a repercussão desses vídeos tem sido muito bom. E eu sempre falo aqui que a nossa intenção não é criticar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas é resgatar uma igreja de 40, 50, 60, 70 anos atrás. Uma igreja onde estudava, onde a igreja onde tinha o poder genuíno de Deus, onde nós tínhamos libertação de verdade. Hoje o povo cristão precisa se libertar. Precisa se libertar de dogmas, precisa se libertar de homens, precisa se libertar verdadeiramente. Porque a Bíblia ensina, conhecereis a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6, nos diz, que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A parte A do versículo fala isso. E a Bíblia, e a palavra de Deus fala, examinai as escrituras porque delas de mim testificam. E hoje muitas pessoas falam muitas coisas fora do contexto. É assustador o que as pessoas falam. Falam de teorias humanas, de pensamentos humanos, em vez de se debruçar nas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos trazer um assunto polêmico. Às vezes as pessoas acham que o pastor Wilson é contra isso. Não, muito pelo contrário, eu não sou contra nada. Eu simplesmente tenho um posicionamento de santidade ao Senhor. E eu sempre digo aqui na comunidade, aqui na igreja, que diga assim, eu sempre cito, quando Deus chega para o cego de Jericó, Cristo chega para o cego de Jericó e pergunta: o que queres que eu te faça? Puxa, o cara era cego, o cara era mendigo, o cara era tudo. E Cristo pergunta: o que queres que eu te faça? E eu sempre falo isso para as pessoas aqui. O que quer que você faça? O que quer que eu te faça? Às vezes as pessoas não querem salvação. E o tema tatuagem é um negócio que frequentemente é abordado, mas abordado com uma paixão, por vezes com condenação. No entanto, líderes e guias, e homens e mulheres que são líderes, nós precisamos refletir à luz da misericórdia do Senhor isso. Sabe? À luz da misericórdia de Deus. Sabe? Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma perspectiva de oferecer a compaixão fundamentada nas Sagradas Escrituras. E nós devemos ficar longe de julgamentos superficiais para que possamos, como pastores e como líderes, como homens e mulheres, andar no amor. Simplesmente, irmãos, nós precisamos ter a verdade transformadora de Jesus Cristo. E o objetivo nosso sempre tem que ser, irmãos, não condenar. Não condenar. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O que significa realmente a tatuagem? O que significa mesmo essa condenação? Porque eu vejo muitas pessoas aí, irmãos, muitas pessoas julgando quem tem tatuagem. O problema não é a tatuagem, o problema é o que tem na tatuagem, como você fez a tatuagem. Sabe? Então vamos começar pelo contexto e significativo original. O versículo foco, que todo mundo diz, é lei. E nós precisamos entender por que foi feito aquilo. Sobre tatuagem, Levíticos capítulo 19, versículo 28 diz: não fareis ferimentos na vossa carne pelos mortos, nem imprimais marca alguma em vós, eu sou o Senhor. Para compreender plenamente essa passagem, é crucial e nós precisamos mergulhar em seu contexto original. E o que é isso? Contexto histórico e práticas pagãs. Israel estava saindo do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão e se preparando para entrar numa terra que emana leite e mel, segundo o Senhor tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó.
E sabe o que era bastante interessante que nós devemos pensar? Essa terra de Canaã tinha o quê? Muitas nações, era uma região com práticas pagãs comum e estavam enraizada, como os cananeus egípcios praticavam rituais de luto e adoração a deuses falsos, que envolvia automutilação. Sabe, então nós precisamos entender que aquela região que eles adentrariam na terra, que o Senhor mandou passar todo mundo ao fio da espada, foi Ele que falou isso, está escrito lá. Sabe por quê? Então, como parte de rituais, né, as pessoas, né, elas mutilavam seus corpos, né, e também acreditavam-se que o sangue derramado apaziguaria os deuses ou honraria os mortos. Deus, ao proibir essa prática, estava estabelecendo uma distinção entre seu povo e as nações pagãs ao redor. Sabe, no discurso de Josué, capítulo 24, né, ali no final, ele dá todo um relato para as pessoas, né, ali. E fala assim no final, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Então, essa é para distinguir. Sabe, a proibição dessa prática em Levíticos capítulo 19 e 28 não era uma questão estética, mas teológica e identitária. Deus desejava que Israel fosse um povo santo, separado para ele, e que não se conformasse com as abominações, com os costumes daquelas nações pagãs. Marcas no corpo, nesse contexto, era símbolo de idolatria e de uma cosmovisão que negava a soberania de Deus. Então, resumindo tudo, o Senhor, não faça isso que está me negando, não faça isso que está adorando a deuses pagãos, não façam isto, porque isso vai me desagradar. Então, portanto, este ato, essa proibição, era um mandamento, nesse contexto, era um mandamento para proteger e visava o perfeito culto a Deus. E simplesmente que era uma identidade única de Israel, que era ser escolhido como povo de Deus. Sabe, não era uma proibição universal de toda e qualquer marca corporal, mas sim das marcas feitas com propósitos pagãos de automutilação. Mas era muito claro a ordem: não farás. Sabe, aí nós temos que ter um bom senso. A Bíblia ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então você tem que pesar muito bem, não é só a tatuagem, é todas as ações da vida. Eu vejo pessoas professar Cristo e ser péssimos pais. Esses dias mesmo eu vi na internet uma filha que gravou um vídeo um dia numa família evangélica, gritos, berros, xingamentos. Então não é só tatuagem, sabe? Às vezes eu vejo uma pessoa de tatuagem aí e servindo ao Senhor. E nós vamos falar mais adiante do vídeo sobre isso. Sabe? E uma pergunta que não quer calar: quem se tatuou antes de conhecer Jesus? Sabe? Esse é um problema. Muitas pessoas, antes de chegar a Cristo, ele já tem tatuagens existentes, feita antes da sua conversão ou mesmo em um período menor de maturidade espiritual. Sabe? E para essas pessoas, qual que é a mensagem? Olha, você tem que ir lá tirar, se a pessoa se assim desejar. Não, você com essas marcas, você não consegue servir a Deus, você não é crente. Você não é assim. Mas qual que é a mensagem para esse tipo de pessoa?
Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A salvação em Cristo é completa e abrangente e abrange todo o nosso passado, presente e futuro, mediante ao arrependimento sincero, mediante ao abandono de tudo aquilo que nós fazíamos que era contra Deus. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E isso inclui decisões tomadas antes de conhecermos a plenitude da sua verdade. Sabe, eu vejo assim muito as pessoas julgarem as pessoas por seu passado. Eu tive um passado horrível. Fiquei afastado 10 anos da presença do Senhor e fiz coisas que eu me envergonho. Fiz coisas que me acompanharam até há pouco tempo. Mas o Senhor é libertador. O Senhor nos perdoa. Eu repreendo e castigo todo a quanto amo, se pois zeloso, arrepende-te. Cristo vem buscar não uma placa de igreja, não vem buscar pessoas perfeitas, ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E você tem que ter isso na sua cabeça. Sabe que todos nós temos uma história, as tatuagens feitas, todo o nosso acervo de pecado. Muitos estavam em centros de prostituição, muitos cometiam adultério e vêm para Cristo. Quando nós cometemos, muitos nós éramos adeptos à pornografia. E quando nós viemos a Cristo, isso são pecados ocultos, que quando nós nos libertamos, não fica marcas. E a tatuagem feita antes da conversão não são um arrependimento para a salvação, nem um motivo para a condenação contínua. Pelo contrário, elas podem se tornar um testemunho poderoso para a redenção. Um ex-membro de gangue, por exemplo, com tatuagens que antes simbolizavam violência e lealdade a um grupo de criminosos, pode agora usar essas marcas como ponto de partida para compartilhar sua história da sua transformação em Cristo. O foco de Deus está no arrependimento sincero e na nova vida com Jesus, não em suas marcas externas que pertencem a um passado redimido. Sabe, eu não aconselho ninguém a fazer tatuagem, e eu não faço. Mas as pessoas têm que ter liberdade em Cristo para tomar suas decisões. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu não posso culpar alguém, eu não posso condenar alguém. Que juiz que eu sou? Porque uma pessoa faz tatuagem. Se o pastor concorda, eu não tenho que concordar. Eu sou pastor. Eu sou pastor e todo mundo que chega na igreja é uma ovelha, é uma alma que precisa, uma alma aflita que precisa de conforto. Eu não vou sair tatuando todo mundo como algumas pessoas fazem dentro das igrejas, sabe? Não sou contra, não sou a favor, só que eu tenho um posicionamento cristão, eu preciso respeitar o próximo. Os jovens de hoje estão totalmente perdidos, estão totalmente sem direção. Por quê? Porque muitas vezes, nós já falamos sobre aqui o afastamento do jovem da igreja, eles não entendem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, a qual possuís de Deus, o que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo nos lembra da nossa santidade no nosso corpo. Não adianta eu tatuar lá Cristo vive ou Cristo salva ou desenhar uma imagem qualquer lá e eu não viver 1 centímetro da palavra do Senhor.
não ter um coração amoroso, não produzir os frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, que mostra os frutos da carne e os frutos o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, do 17 ao 22. Então nós precisamos aqui, irmãos, não é se a tatuagem pode ser desonra a Deus, mas se a intenção por trás dela. Hoje nós sabemos que o conteúdo de uma tatuagem glorifica a Deus, sim ou não? Isso é uma pergunta que você tem que responder você mesmo. Um corpo é templo do Espírito Santo. Devemos tratá-lo com reverência, buscando honrar a Deus em todas as nossas escolhas. Isto você tem que pensar. Se ao tomar uma decisão dessa, ou qualquer outra decisão, você tem que pensar: eu estou honrando a Deus? Eu estou honrando a Deus? Hoje é natural isso. Hoje, para onde você olha, homens, mulheres, até encontrei crianças de 14 anos tatuadas. Mas isso é um problema dos pais. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: não conformidade com o mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ao apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e vontade de Deus para nossas vidas. Esse texto nos chama a uma vida de não conformidade com os padrões do mundo. E isso é uma aplicação à tatuagem, reside em questionar se a motivação para fazê-la é busca por ascensão social, rebeldia ou imitação cega das tendências mundanas. A verdadeira transformação começa na nossa mente e no nosso coração. Isso se reflete em nossas escolhas, incluindo os que envolvem o nosso corpo. Sabe, você precisa entender, hoje existe uma discriminação para quem tem tatuagem. Tá? Você está pronto para sofrer isso? Você tem medido as consequências? Toda ação nossa tem uma consequência. Eu não estou dizendo que você pode fazer ou não pode fazer. Eu estou dizendo que você possa viver uma vida equilibrada. Sabe, equilibrada. Tratar as coisas, porque hoje eu sempre falo aqui na comunidade que nós devemos servir a Deus com a nossa razão, como Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 nos ensina, que nós temos que oferecer um culto racional para Deus, não um culto de briga, de guerra, de gritos e berros. Mas nós precisamos ter uma transformação equilibrada. A fé é sobre uma transformação que começa de dentro para fora. Para o novo crente com tatuagem, o foco pastoral deve ser uma nova identidade em Cristo. Nós precisamos passar para esse novo crente um crescimento espiritual e um discipulado. Não devemos exigir a remoção de tatuagem como prova de fé. Isso seria um legalismo e, na minha opinião, negaria o poder da graça. As marcas externas são secundárias do que a condição do coração. A verdadeira santidade se manifesta no amor, justiça e pureza de pensamentos e ações, e não uma ausência de tinta na pele. Vou te dar um exemplo prático. Um jovem que se converteu e tem tatuagem de símbolos de banda de rock ou figuras mitológicas, em vez de condená-lo, o mentor pode ajudá-lo a entender o significado de seu corpo como templo, como ele pode agora usar sua vida para glorificar a Deus, independentemente das marcas passadas. A remoção pode ser uma opção pessoal, mas nunca uma exigência para aceitação na comunidade de fé. É isso que está acontecendo hoje. O legalismo. Sabe como você reconhece uma heresia? Cristo mais alguma coisa, Cristo mais dízimo, Cristo mais saia, Cristo mais corte de cabelo, Cristo mais véu.
Cristo é suficiente e nós precisamos entender. O que você precisa entender é o seguinte: como você fez essa tatuagem? Como você estava para fazer essa tatuagem? E se você tem condição financeira, se você quer fazer isso, sabe? E qual que é a orientação que eu sigo aqui? Né? Nossa abordagem é discipulado, é acolhimento e ensino. Não condenamos ninguém aqui, nós não devemos condenar ninguém por ter tatuagem. E sim educar sobre princípios bíblicos que regem nossas escolhas corporais, para que aqueles que já possuem tatuagens, que o foco sempre é a nova vida em Cristo Jesus. Para aqueles que se consideram fazer uma tatuagem, a orientação deve seguir sempre uma orientação: orar, buscar a direção do Espírito Santo e considerar as seguintes questões que nós ensinamos aqui. Primeiro, qual que é a motivação que você quer fazer essa tatuagem? Qual é a intenção por trás da tatuagem? É para glorificar a Deus? Expressar uma verdade bíblica? Ou é motivada por vaidade, rebeldia e conformidades com o mundo? Segundo, conteúdo. O que a tatuagem representa? É algo que honra a Deus, reflete a sua fé? Ou é algo que pode ser ofensivo, idolatria ou associação com práticas condenáveis? Como testemunho, como essa tatuagem pode impactar o seu testemunho cristão para outras pessoas? Ela pode ser um obstáculo para compartilhar o Evangelho ou uma ponte para conversas significativas? E a quarta, convicção pessoal. A decisão deve vir de uma convicção pessoal guiada pelo Espírito Santo e não por pressão externa de legalismo. Ao invés de nós, pastores, proibirmos, nós devemos sugerir para a pessoa que deseja uma tatuagem que ela seja, que ela sempre busque a orientação do Espírito Santo. Sempre busque, sempre busque. E com a questão da tatuagem, embora seja relevante, deve se tornar um divisor na comunidade cristã. A essência do Evangelho é a misericórdia de Deus nos alcance em nossa imperfeição. Então, não é só quem tem tatuagem. É que é adepto a várias coisas que a sociedade aceita. O alcoolismo, as drogas, o uso de medicamentos controlados. E que possamos ter amor. Eu não aconselho ninguém a ter tatuagem, mas eu respeito as pessoas. E não condeno ninguém que tenha tatuagem aqui na igreja. E tem várias pessoas que têm tatuagem, inclusive tatuagens de idolatrias aqui tem. E eu jamais vou dizer para ela tirar ou não. O que é importante dizer de tudo isso é que você que deseja fazer tatuagem, procure orientação do Espírito Santo. Você que é cristão. Você que tem tatuagem, está chegando na igreja agora e as pessoas te julgam por isso, eu sugiro uma coisa: procure uma igreja que pregue a palavra e que te respeite. Porque eu digo para você algo: é fundamental que a graça seja exercida, que a misericórdia seja exercida. É um tema polêmico, é um tema muito assim. Eu quero dizer para você que a tatuagem, certas tatuagens têm um simbolismo. Inclusive, muitas organizações criminosas usam a tatuagem para se identificar. No Japão nós temos uma. Aqui no Brasil nós temos vários símbolos aqui que significa. Se as autoridades olhar aquilo para você, já vão olhar com você diferente. Então pense muito bem nos símbolos que você vai colocar. Pense bem nos símbolos que você vai, principalmente em língua estrangeira. Eu costumo dizer assim, né? Quando as pessoas têm tatuagem, principalmente do Japão, né? Eu gosto de pastel frito, né? Chinês, né? Eu brinco com eles assim. Então nós precisamos ter muito cuidado. O insumo, o que a igreja cristã deve, que os pastores devem pensar é o seguinte: são almas precisando de misericórdia. Exerça a misericórdia. Então, quando você
tem tatuagem, você vê, e você precisa ter a transformação em Cristo Jesus. E depois você vê o que você faz. Muito bem, encerramos. Ficou um pouco longo esse vídeo, né? Eu não gostaria de ficar tão longe, mas é impossível você gravar esse vídeo assim de muito rápido. Por isso que é feito os cortes. Então eu quero te dizer para você assim, se você tem gostado do material, curta, compartilhe, tá certo? Siga nas redes sociais, sabe? E principalmente, né, veja os cortes. Tá, assista o vídeo todo, tem os cortes aí nas principais redes, tem os cortes no TikTok, no Instagram, nós temos os cortes no Facebook e tá lá, e temos os cortes, os shorts também no YouTube. Também nós temos também o vídeo completo no YouTube para que você tenha uma ideia do que nós falamos, não ficar só nos cortes. Que Deus abençoe você, que Deus, se você tem tatuagem, que o Senhor unja você. Se você não tem tatuagem, que Deus unja você também e que o Senhor seja grande na sua vida. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau.